eles são os seus filhos, e eu peço ao Senhor, Pai, que pela sua, não porque nós merecemos, mas pela tua misericórdia, Pai, pela tua grandeza, o Senhor esteja com eles em todos os momentos que eles precisarem, e principalmente, Pai, que faça com que eles jamais percam a fé que eles têm no Senhor. Senhor, eu agradeço em nome de Cristo. Amém. Pastor. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu tenho aqui uma folha de esboço para ser preenchida, por vocês. Talvez você ainda não tenha a folha de esboço. Vou pedir ao irmão Heraldo que possa distribuir com lápis. Por favor, nós estamos aí já há 2 semanas trabalhando com um curso que nós estamos ministrando aqui na igreja, um curso de Apocalipse, e nós estamos na 3ª aula, e eu dividi esse curso do Apocalipse em tópicos, para facilitar a compreensão de vocês, e nós estamos ainda no primeiro tópico. Semana que vem eu concluo o primeiro tópico. Serão 10 tópicos, Serão 10 tópicos. Este é o primeiro tópico. Esse primeiro tópico hoje é a 3ª aula, e ainda teremos mais uma aula, se Deus assim permitir, na semana que vem. Tá bom? Eu estou disponibilizando a vocês todos a aula gravada. Então, se você quer, eu posso disponibilizar o link tanto pelo Facebook como pelo YouTube. Você pode rever essas aulas. Estou disponibilizando também a vocês o material na íntegra, tá bom? Cada aula tem um material, eu posso disponibilizar em PDF para você, tá? Também estou disponibilizando o resumo. Não, pastor, para mim inteiro não precisa, o resumo já é suficiente. Eu mando o resumo, e também estou disponibilizando avaliações. Cada tópico de todas as aulas, vocês serão avaliados. O pastor tem que fazer a provinha? Bem, quando eu fiz o seminário, o pastor Jonas, a irmã Lia, nós tivemos uma matéria chamada Metodologia de Ensino. Eu não sei se o pastor pegou esse material, Lia também, as 7 leis do aprendizado. Vocês estudaram? E nas 7 leis do aprendizado, uma das leis é a avaliação. Então, a avaliação é fundamental para o seu crescimento de conhecimento. É necessário fazer avaliações, tá bom? Então, eu estou disponibilizando essas avaliações. Já disponibilizei 2, uma do primeiro tópico, aula 1 e aula 2, tópico 1, já está disponível. Você faz a avaliação, me manda, eu corrijo. Na hora eu já corrijo, eu te mando a resposta, tá bom? Pelo que eu tenho percebido, a resposta, as avaliações estão sendo bem respondidas, tá bom? Então, gostaria de incentivá-los a fazer o curso completo, inclusive as avaliações, tá bom? Muito bem. A palavra escatologia é uma palavra grega, composta de 2 termos. Qual é o primeiro termo? Alguém lembra? Escatós. O que quer dizer escatós? Fim, último. E logia? Estudo, discurso. Então, o que seria escatologia? Estudo das últimas coisas, estudo do fim, Também nós aprendemos que Deus dividiu o seu plano em dispensações. Qual é a palavra grega para dispensação? Quem lembra? A palavra grega para dispensação? Oikonomia. Oikonomia também é um termo grego composto de 2 termos. O que quer dizer oiko? Casa. Nomia. Regras, lei. Então, o que é oikonomia? Que é traduzido como dispensação? Regras de uma casa. A tradução livre, a tradução literal. Mas também pode ser usado sinônimos para oikonomia. Qual outro sinônimo pode ser usado para oikonomia em português? Administração.
Oikonomia quer dizer administração ou dispensação. Gente, dispensação, administração, gestão são sinônimos. É a forma como Deus governa a história humana em vista da redenção do homem. Tudo bem, gente? Vocês estão comigo? Isso aqui já é águas passadas, tá bom? São quantas as dispensações? 7. São 7 as dispensações. Vamos lá, me ajudem. Qual seria a primeira dispensação? Inocência. Nós já passamos pela inocência. Segunda, consciência. Já passamos pela consciência. Terceira, governo humano. Quarta, ou promessa ou patriarcas. Isso aqui nós já estudamos, né? Qual seria a quinta dispensação? Lei. Qual é a sexta dispensação? Graça. Qual vai ser a última dispensação? Reino. Então, são 7 as dispensações. Hoje eu pretendo com vocês estudar a dispensação da lei e a dispensação da graça. Tá bom? Nós também aprendemos que em cada uma das dispensações há uma estrutura. Essa estrutura é tríplice, né? A gente vê isso na inocência, na consciência, no governo, na promessa, na lei. Vemos isso hoje na graça. Nós estamos nessa dispensação graça hoje e tem ainda mais uma. Aí chega o fim, né? Aí chega o fim. Não é o fim absoluto, é o fim para novos céus e nova terra. Lá em Apocalipse 21, novos céus e nova terra. Apocalipse 21. Tá? Então nós temos esse plano de Deus aqui para a história humana. Começa lá de Adão e vai até o reino de Jesus. Aí depois nós temos novos céus e nova terra. Qual é a estrutura? A estrutura é tríplice. Qual é a primeira parte? Responsabilidade. Deus confere ao homem uma responsabilidade. Isso aconteceu em cada uma das dispensações. Isso acontece atualmente. Isso acontecerá no reino. Qual é a segunda parte da estrutura? Fracasso ou falha. Ou seja, Deus faz uma aliança com o homem e o homem, ele quebra essa aliança, ele fracassa nessa aliança, né? Qual é a terceira parte? Juízo. O que seria um juízo? Seria uma forma de Deus responsabilizar o homem pelo seu fracasso, né? Mas eu, conversando com vocês, eu adicionei mais uma estrutura. Qual seria? Graça, né? Ou seja, nós vemos um ato gracioso da parte de Deus em cada uma das dispensações no meio do juízo. A gente vê graça. Então isso nós já vimos. Gente, dando uma recapitulação bem rapidinha na dispensação da inocência aqui, ó. Qual é a responsabilidade da inocência? Um relacionamento baseado na confiança. Essa era a responsabilidade conferida a Adão e Eva. Um relacionamento baseado na confiança. Qual foi o fracasso? Eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Qual a relação, gente? Me ajude, faça para mim uma relação entre responsabilidade e fracasso. O que uma confiança baseada na confiança, um relacionamento baseado na confiança, tem a ver com comer do fruto do conhecimento do bem e do mal? Faz uma relação para mim, alguém aqui. Hã? Exatamente, porque se eu vou comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, eu estou falando para Deus, eu não confio naquilo que o Senhor vai falar para mim. Então eu quero saber, então eu como do fruto para eu ter o conhecimento. Eu não preciso de Deus para determinar certo ou errado. Eu determino para mim mesmo o certo ou errado. Ali houve uma quebra. O homem decidiu, não quero confiar no Senhor, quero confiar em mim mesmo. Qual foi o juízo? O juízo foi tríplice. Primeiro, queda, ou seja, ele caiu em pecado. Segundo,
Deus expulsou eles do jardim. Terceiro, morte espiritual. Ok? Então nós tivemos uma responsabilidade na inocência, um fracasso na inocência, tivemos um juízo na inocência e vimos graça também ali. Onde vemos a graça na inocência? A promessa do Redentor. Onde está a promessa do Redentor? Gênesis 3. Gente, todos vocês deveriam saber isso. Ok? Ok, terminemos então a primeira dispensação, entramos na segunda dispensação. Como que chama a segunda dispensação? Consciência, né? Já na consciência nós aprendemos que o homem tinha uma outra responsabilidade, né? E qual seria a responsabilidade? O dever de fazer o certo com base na sua consciência. Será que o homem consegue fazer o certo baseado no seu conhecimento do bem e do mal? Nós vimos um fracasso. Qual foi o fracasso? A humanidade toda se corrompeu. Ou seja, o homem não conseguiu fazer o certo. Pelo contrário, Gênesis capítulo 6 fala que a maldade, ela se multiplicou, até subiu aos céus. Deus olhou e viu tamanha maldade e falou: vou trazer juízo. Qual foi o juízo? O dilúvio. Mas a gente vê a graça no meio do dilúvio. Qual foi a graça que a gente viu? A arca. Deus salvou uma família. No meio do juízo, Deus demonstrou um gesto gracioso. Ele salva a família de Noé. Quantas pessoas foram salvas? 8 pessoas. Ok, então tem essa estrutura. Aí nós entramos na terceira dispensação. Gente, isso aqui a gente já passou, só estou passando por cima para eu ter um ponto de partida e seguir para a lei, tá bom? Estamos no governo humano, a terceira dispensação. Nós aprendemos ali que Deus confere ao homem pela primeira vez a autoridade civil, né? Pela primeira vez a autoridade civil. E esse governo humano, ele foi estabelecido em cima de 3 pilares. Qual foi o primeiro pilar do governo civil? Pena capital. Gênesis 9:6. Se você derramar sangue, o seu sangue também será derramado. Deus estabelece a pena de morte. Pergunto a vocês, por quê? Para conter a violência. Porque Deus já tinha o histórico de Gênesis 6. A pena de morte, ela não foi estabelecida a princípio para punir, mas para preservar o inocente. Para desencorajar o mal de matar o inocente. Se você matar o inocente, o seu fim é pena capital. Então Deus estabelece isso no governo. Mas Deus estabelece outras 2 orientações. Quais foram? Multiplicai-vos e espalhai e povoai a terra. Ok? Então a responsabilidade, ela era tríplice. Só que ela tem ênfase no espalhar. E por que no espalhar? Porque só tinha 8 pessoas na terra. E Deus queria que eles espalhassem. Ok? Qual foi o fracasso? Qual foi o fracasso? Sim, desobediência. Mas qual desobediência? Isso, eles disseram: nós não vamos nos espalhar. Nós vamos construir uma cidade e uma torre que alcance o céu. E isso foi a demonstração cabal do orgulho humano. Eles desobedeceram a Deus. Deus falou para eles espalharem, e eles falaram: não, vamos ficar. Qual foi o juízo? Babel. O que quer dizer Babel em hebraico? Confusão. E por que? Deus faz confusão? Ele fez confusão. E por que ele fez Babel? Para que a sua vontade prevaleça mesmo diante da desobediência humana. Vocês não vão? Não vamos, bater o pé. Vocês vão sim.
Deus confunde a língua, e a Bíblia fala lá em Gênesis 11 que eles se espalharam. Está vendo a vontade de Deus sendo feita? Mesmo diante de bater o pé e dar de ombro, Deus vai fazer o seu plano prevalecer sempre. Mas mesmo diante do juízo da Babel, nós vemos graça. Qual foi a graça que vimos aqui? Deus faz eles espalharem, e com isso nós temos a descendência de Sem. E a descendência de Sem vai apontar para quem? Para o Messias. Então a gente vê graça ainda no meio do juízo. Ok, fechamos o governo humano, entramos na quarta dispensação. Ela se chama promessa ou patriarcas. Por que patriarca? Por que promessa? Porque começa com um chamado de um homem que ele é um patriarca. E o chamado que Deus fez a esse patriarca foi uma promessa. É o chamado de Abraão. E qual seria a responsabilidade aqui, gente? A responsabilidade era crer na promessa e habitar na terra da promessa. Abraão morava onde? Ur. Sabe onde que é Ur dos Caldeus? Hoje, Iraque. É como se fosse o Iraque. E Deus está mandando ele para Jerusalém, que era antes Canaã. A Bíblia vai dizer que Abraão obedeceu a Deus? Resposta: sim. Mas ele permaneceu? Não. Deus queria que ele fosse para onde, gente? Canaã. Ele foi para Canaã? Foi. Permaneceu lá? Não. Ele foi para onde? Egito. A terra da promessa era Egito? Não. Deus traz então juízo. Qual foi o juízo? 400 anos de escravidão. Lá na escravidão, na dura mão de Faraó, vemos uma ação graciosa de Deus. Qual foi a ação graciosa de Deus que vemos lá na escravidão? Deus levantando um libertador. Deus levantando Moisés. E ele sai dali. E eles vão para onde depois que eles saem do Egito? Monte Sinai. Quando ele chega no Monte Sinai, acaba a dispensação da promessa e inaugura-se a quinta dispensação, chamada lei. É o que nós vamos entrar agora. A dispensação da lei, ela começa no Monte Sinai, onde o povo estaria recebendo a quinta dispensação. Gente, essa dispensação aqui, posso apagar? Gente, se você quiser saber mais detalhes, eu tenho um vídeo. Você pode assistir em casa. A gente falou com detalhes de riquezas em cada uma dessas dispensações. Essa dispensação aqui, ela durou bastante tempo. Alguém lembra quanto tempo durou a dispensação da inocência? 1600 anos. Nós não sabemos. Tá bom? Dá para chutar, mas a gente não sabe. A da consciência, 1600. do governo humano, 300 anos. Da promessa durou quanto tempo? 430 anos. Sabe quanto tempo durou a dispensação da lei? Ela durou 1500 anos. Ela começa em Êxodo 19, essa dispensação, e ela termina em João 19 também. Ela começa no Monte Sinai e ela termina na cruz. Esse é o período que abarca a dispensação da lei. Ela começa no Monte Sinai e ela termina na cruz. Pastor Mário, quanto tempo há do Monte Sinai à cruz? Resposta: 1500 anos eu tenho de tempo. Ok? Gente, oi.
Você me deu? Não, isso não vai ser para outras coisas. Ele pode pegar comigo. A minha aqui já tem as respostas. Mas já tem a resposta. Não, é ruim. Pode. Só tem círculo. Gente, a dispensação da lei foi um período onde Deus governou Israel por meio da lei mosaica. Por meio da lei mosaica. E essa lei, ela teria um duplo propósito. A lei de Moisés teria um duplo propósito. Qual seria o primeiro propósito? Se você ler Romanos 3,20, você sabe a resposta. Se você conhece Romanos 3,20. A Bíblia vai dizer o que em Romanos 3,20? Que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, qual foi o propósito da lei? Revelar o estado do coração do homem. Esse foi o primeiro propósito da lei. O segundo propósito, alguém sabe? Está lá em Gálatas. Aqui eu quero que você leia, porque é muito importante. Gálatas 3:24. Aqui nós temos o segundo propósito da lei de Moisés. Rapidamente, um irmão ou uma irmã hábil, leia para a gente esse texto. Gálatas 3:24. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Obrigado, irmão. Você leu muito bem. Esse texto de Gálatas 3:24 vai dizer a nós o segundo propósito da lei. Se o primeiro propósito era revelar a malignidade no nosso coração, qual seria o segundo propósito? Apontar para o Messias. Mas, pastor, no Antigo Testamento foi falado sobre Jesus? Muitas vezes. O próprio Jesus reconheceu isso. Quer ver só? Leia comigo Lucas. Abra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 44. Você sabia que o Antigo Testamento fala mais de Jesus do que o Novo? Em muitos aspectos. Olha o que Jesus falou. Quem pode ler em voz alta? Lucas 24, 44, por favor. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convenha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Eita, Jesus! Jesus falou o seguinte: vocês viram o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos Salmos e nos profetas? Gente, toda a Bíblia ela aponta para Cristo. Eu tive um professor no seminário, não sei se o pastor Jonas pegou esse pastor, que era o pastor C.A. Níquel. Pegou a época dele? O pastor C.A. Níquel, ele já está com o Senhor, e ele falava o seguinte: se esse livro se transformasse numa pessoa, sabe quem seria essa pessoa? Jesus. Se Jesus se transformasse em um livro, sabe qual seria esse livro? A Bíblia Sagrada. O próprio Cristo falou que dele foi escrito na lei de Moisés. Então, quando Deus, lá no Monte Sinai, deu os mandamentos a Israel, o propósito era duplo: mostrar a natureza de pecado deles, e a lei tinha como objetivo apontar para o Messias, apontar para Jesus. Então, qual seria a responsabilidade? Vamos lá para a estrutura tríplice, né? Responsabilidade. Qual seria a responsabilidade? A resposta seria: eles deveriam observar a lei
essa seria a responsabilidade: observar a lei. E nós temos a resposta do povo de forma única, lá em Êxodo 19, 18, depois que Moisés falou a eles da lei, olha o que o povo respondeu. Quem pode ler Êxodo 19, 8? Peço a ajuda de vocês bem rapidamente para a gente poder avançar. Moisés está no monte, ele desce do monte Sinai, ele fala a respeito da lei, e o povo ouviu atentamente as palavras de Moisés. E qual foi a resposta que o povo deu a Moisés naquele dia? Então todos responderam ao mesmo tempo: nós faremos tudo o que o Senhor mandou. E Moisés levou essa resposta ao Senhor. Ok? Então Moisés desceu do monte, falou sobre a lei. O que o povo respondeu, irmão? Tudo o que o Senhor falou, não faremos? Faremos? Eles assumiram um compromisso que eles iriam obedecer essa responsabilidade. Moisés pegou essa informação, voltou em cima do monte e deu essa resposta: olha, Deus, falei com o povo e eles toparam. Eles vão fazer tudo. Então você percebe que o povo voluntariamente, eles decidem obedecer a Deus. Só que tem um detalhe: a história não mente. Durante o transcurso da história, o povo de Israel quebrou todos os mandamentos que Deus tinha falado a eles. Gente, se há um período da história que a humanidade mais fracassa, é aqui, na lei. Eles quebraram todas as alianças descritas na forma de lei, mandamentos e estatutos. Israel não consegue atingir esse padrão de Deus. Eu acho isso muito interessante, esse fracasso, que foi já demonstrado ainda no livro do Êxodo. Quando Moisés sobe para dar a resposta, Moisés se deteve lá um pouquinho mais do que poderia. Não, ele deveria ter ficado aquele tempo. O povo ficou impaciente. Sabe o que o povo fez? Assim, na semana seguinte, que eles falaram que tudo que o Senhor falou faremos, sabe o que o povo fez? Construiu, fizeram pressão a Arão, e eles construíram o que, Anderson? Um bezerro de ouro. Gente, nem tinha começado a dispensação, malemar, e eles já construíram um bezerro de ouro. Aí Deus levanta os profetas para corrigi-los. Sabe o que Israel fez com os profetas? Israel mata os profetas. Aí Deus fala assim: então eu vou fazer o seguinte, eu dei a lei, eles falaram que iriam fazer, não fizeram, eu mandei os profetas para avisá-los. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar meu filho. O meu filho, eles estão de ouvir. Deus manda o filho. E o que Israel fez com o filho? Matou ele também. Rejeita o Messias e o mata. Gente, a desobediência de Israel resultou em castigos, exílios e finalmente a crucificação de Cristo. Lá em João capítulo 19 nós temos o registro que eles mataram um inocente. Eles mataram o Messias, que foi a forma mais brutal de demonstração que eles não conseguem obedecer à lei. Interessante que um dos mandamentos da lei é não inocente. E a Bíblia, ela retrata com tanta nitidez, não com contraste, com nitidez, eles gritando: mata-o. Gente, ali é o quadro perfeito que Israel fracassa na lei.
Eles mataram o Messias. E aqui, curiosamente, temos a transição para a graça, né? Com a morte de Cristo. A lei, ela é substituída, então, para a graça. Irmãos, quando nós analisamos a lei que Deus deu a Israel, não são apenas 10 mandamentos, ok? São quantos? O pastor Jonas já mencionou isso em algumas ocasiões. Quantos são todos os mandamentos? 613 mandamentos, ok? Esses 613 mandamentos, eles são divididos em 3 categorias, né? Nós temos parte desses 213 em leis morais, que são os 10 mandamentos. Mas nós também temos, dentro dessas 613 leis, leis chamadas cerimoniais. O que seriam essas leis cerimoniais? São as leis sobre os sacrifícios e sobre as festas que Israel tinha que observar. E nós temos um outro aspecto também, essa estrutura da lei, que são leis civis, né? E as leis civis se caracterizam em julgamentos e penalidades, perfazendo aqui penalidades, festas, perfazendo aí 613 leis. Mas mesmo diante do fracasso, né, tamanho fracasso, Deus ainda demonstra um gesto gracioso. Lembra lá da escritura? Eu tenho a responsabilidade, eu tenho o fracasso, eu tenho o juízo, mas eu tenho uma ação graciosa. Qual foi a ação graciosa na lei? Você vai achar a resposta em Gálatas 4:4. Vamos falar lá juntos? Gálatas 4:4. Você vai ver a ação graciosa de Deus nesse período de fracasso da lei. Isso chega até a arrepiar. Estão lá? Gálatas 4:4? Vamos ler juntos? Vindo, porém, o quê? A plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Olha que interessante, Jesus nasceu em qual dispensação? Jesus nasceu na dispensação da lei. Gente, essa expressão aqui, de Gálatas 4:4, aponta para um momento específico da história humana. E eu acho isso interessante porque Deus planejou esse momento soberanamente. Gente, esse momento da história, que vai percorrer da inocência até agora, essa plenitude do tempo, porque eu tenho mais história aqui para frente, esse momento da história, chamada plenitude do tempo, é um momento que Deus escolheu soberanamente. Ele sabia exatamente o que ele queria fazer aqui. Interessante que não foi por acaso que isso aqui aconteceu. Não foi uma mera coincidência, né? Foi um momento preciso. Que momento é esse, pastor? Que Cristo viria ao mundo. O texto fala a plenitude do tempo. O que seria essa plenitude do tempo? O que seria pleno aqui? Nós temos alguns elementos que caracterizam essa plenitude. Primeiro, o Império Romano. O Império Romano, irmãos, havia unificado a maior parte do mundo conhecido. Segundo lugar, havia paz relativa.
a tão conhecida Pax Romana. Também existiam boas estradas nesse período, facilitando assim o sistema de comunicação. E o povo judeu ansiava pelo seu Messias. Outra coisa, o idioma era um idioma falado no mundo inteiro. Qual era o idioma falado no mundo inteiro? O grego. Isso ia facilitar o quê? A propagação da mensagem de Cristo. Então Jesus nasceu no melhor momento da história. O texto continua: nascido de mulher. Essa frase aqui, gente, nascido de mulher, ela enfatiza a verdade da encarnação. Jesus, embora fosse Deus, esse texto está revelando a nós que ele iria assumir uma natureza humana. Deus se fez carne, né? Ele nasceu como qualquer ser humano. E por que ele fez isso? Para que ele pudesse se identificar conosco ali. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, por isso escolhi esse texto, é por causa daquilo que vem agora, aqui, a partir desse ponto. Nascido sob a lei. A plenitude do tempo, embora tenha alguns aspectos importantes, o ponto máximo é que Jesus nasceu sob a lei. O que isso quer dizer para nós? Que durante a vida de Jesus, a infância dele, a adolescência de Jesus, a fase adulta, o seu ministério, a lei de Moisés estava em vigor. Aqueles 613 mandamentos estava vigente. Portanto, ele, irmãos, viveu debaixo dessas exigências. E tem mais. Ele foi o único que cumpriu todas as exigências impostas sob a lei. Jesus nasceu sob a lei, ele cumpriu a lei. Ele estava sujeito a tudo que a lei demandava. Jesus estava sujeito às festas, Jesus estava sujeito aos sacrifícios, aos mandamentos morais, aos mandamentos civis. E por que isso é importante? Isso é importante porque a humanidade fracassa. Jesus, ele consegue atender com perfeição os mandamentos que Deus havia estabelecido. Sendo que ele atendeu perfeitamente, olha que interessante, gente, a transição. Então quer dizer que Jesus, ele poderia caber no papel de um cordeiro perfeito. Então Jesus poderia oferecer um sacrifício perfeito. Nunca ninguém conseguiu isso. E uma vez que Jesus é o cordeiro perfeito, na cruz, ele poderia satisfazer todas as exigências impostas pelo castigo do pecado. Jesus satisfez plenamente a lei e a justiça. Então, eu quero concluir essa dispensação dizendo que foi a fase da história bíblica que Deus lidou com a humanidade, especialmente com Israel, dando a eles a lei no Monte Sinai. E essa dispensação, ela começa em Êxodo 19, já apaguei aqui, ela termina em João 19, durou até a cruz. Interessante que naquele período a salvação ainda era pela fé, e a demonstração da fé era a obediência da lei. Ainda era pela fé, mas como que eu demonstro que eu crio em Deus? Obedecendo a lei. Ainda era pela fé, mas eu demonstrava obedecendo a lei. Então o propósito da lei, gente, nunca foi salvar o homem, foi conduzir o homem até Cristo. E a gente tem isso em Gálatas 3:24. Eu quero ler de novo isso com vocês. Gálatas 3:24. Acho que você deveria escrever na contracapa da sua Bíblia aí, para que quando alguém falar assim que o homem é salvo pela lei, você fala negativo. A lei aponta a malignidade do seu pecado. A lei não tem esse propósito.
A lei não tem essa prerrogativa. A lei tem uma outra prerrogativa. Mostra para a pessoa Gálatas 3:24. Quem pode ler Gálatas 3:24? Novamente. De maneira que a lei nos foi servido de ar para nos conduzir a Cristo, a fim de que possamos justificar por fé. Ok, gente? Leia novamente, irmão. De maneira que a lei nos serviu de ar para nos conduzir a Cristo, a fim de que possamos justificar por fé. Ok? Olha que interessante. A lei, ela exigia justiça, mas ela não tinha poder para justificar ninguém. Só a fé em Jesus pode justificar alguém. A pergunta, para eu fechar aqui, é como que Jesus se encaixa em tudo isso? Ó, Jesus, ele se submete à lei. Ele não precisaria fazer isso, mas ele se submete à lei. Ele obedece à lei, voluntariamente, atende às exigências da lei. Ele cumpre a lei em nosso lugar e ele finaliza, morrendo na cruz. Ali na cruz, quando o véu, né, vocês conhecem o registro, o véu rasgou-se de cima a baixo, ali estava sendo rasgada a dispensação da lei. E a gente põe fim a esse período. Aí nós vamos entrar na dispensação da graça, só que não foi imediato. Sabe por quê? Quando que começa a dispensação da graça? Ela não começa na morte de Cristo. Na morte de Cristo termina a dispensação da lei. Mas quando é que começa a dispensação da graça? E quando termina a dispensação da lei? Quanto tempo há da morte até aqui? Jesus morreu em que festa? Páscoa. A Páscoa normalmente durava quantos dias? 7 dias. Quando termina a Páscoa, no 7º dia, termina a Páscoa, 50 dias corridos, 50 dias depois tem uma outra festa que Israel celebrava. Qual era a festa? A dispensação da graça começa aproximadamente quase 2 meses depois, com a descida do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo, batizando os convertidos no nome de Cristo, inaugura-se a igreja. E ao inaugurar a igreja, começa-se a dispensação da graça. Quanto tempo vai durar a dispensação da graça? Eu não sei. Eu já sei que já se passaram 2025 anos. É a dispensação mais longa. Já se passou 2025 anos. Um pouquinho menos. Então, a dispensação da graça é o período onde Deus ele está lidando com a humanidade com uma nova responsabilidade. Será que o homem vai obedecer a Deus nessa responsabilidade? O que vocês acham? Vocês votam sim, o homem obedece? Não, o homem não obedece? O que vocês acham? Qual seria a responsabilidade agora? A responsabilidade seria o seguinte: por meio da igreja, Deus iria oferecer a salvação pela graça. Por meio da igreja, Deus iria oferecer à humanidade a salvação pela graça. Então, qual é a responsabilidade do homem? Eu recebo essa salvação confiando no sacrifício de Cristo. Será que a humanidade vai receber Jesus pela graça?
ela começa em Atos capítulo 2 e ela termina em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. O que acontece aqui em Tessalonicenses 4, 13 a 18? Eu não sei quando vai ser, mas eu sei o evento que caracteriza esse fim. A dispensação da graça ela vai terminar. Ela termina aqui, em Tessalonicenses, capítulo 4. Aqui eu tenho Pentecostes. Pentecostes. E aqui eu tenho o quê? O arrebatamento da igreja. Então, é o arrebatamento da igreja que põe fim à era da graça. Ok? Alguém sabe o que significa a palavra graça? Favor imerecido. Efésios 3:2. Quem pode ler? Nós temos a menção de Paulo aqui sobre a dispensação aqui. Quem pode ler? Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Paulo está falando à igreja de Éfeso, se é que tendes ouvido a dispensação da graça, que para vós outro me foi dada. Então, esse ensinamento já percorria as igrejas no período da vida do apóstolo Paulo, né? Então nós temos uma transição aqui muito clara com relação à lei e à graça, né? Eu quero aqui fazer um contraste entre a lei e a graça. Alguém conseguiria fazer um contraste? Gente, essa dispensação aqui, ela é completamente diferente da dispensação anterior. Infelizmente, algumas igrejas, embora eles estejam na dispensação da graça, algumas igrejas vivem como se eles estivessem na dispensação da lei. Eles estão tentando atingir outras responsabilidades. E aquilo já acabou. Eu quero aqui trazer um contraste a vocês. João 1,17. Temos ali a descrição de um contraste. João 1:17. Primeiro contraste, quem pode ler? Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Pronto. Você quer uma distinção clara entre dispensação da lei e dispensação da graça? É essa que o pastor Davi leu para nós. A lei foi dada por Moisés e graça foi dada por Jesus. Você quer um outro contraste? Está lá em Romanos 6,14. Romanos 6,14. Quem pode ler? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ok? Então ele está falando que na atual dispensação nós não estamos debaixo do jugo da lei. Nós estamos debaixo da graça. Vocês conseguem perceber aqui o contraste? Gente, então qual seria a responsabilidade aqui? Receber pela fé Jesus. Essa é a responsabilidade. Inclusive a igreja providenciou um banner que o pastor fixou ali, ó. Você pode dar uma olhadinha ali. Você tem as 7 dispensações e algumas informações que estão ali, estou trazendo aqui a vocês. Você pode dar uma olhadinha lá depois. Ok? Então, olha que interessante. A responsabilidade é receber Jesus pela fé. E essa responsabilidade ela foi entregue a toda a raça humana. Responsabilidade. Crer em Jesus.
humanidade vai fracassar. Qual que é o fracasso, irmãos? Incredulidade. Esse é o fracasso. Incredulidade. Qual é o juízo? O juízo é esse aqui, ó. A grande tribulação. Eu não vou me aprofundar muito nessa dispensação, porque o nosso curso ele tem muito a ver, principalmente com esse período aqui. Então não vou dar muitas informações a vocês, que nós teremos uma aula que vai falar sobre isso. Mas qual é o juízo que Deus vai trazer a essa geração agora? A grande tribulação. E interessante que Deus designou um livro para falar sobre isso. O livro do Apocalipse, só para vocês terem uma ideia, do capítulo 6 até o capítulo 19, fala desse período de juízo. E por que Deus está trazendo juízo sobre a humanidade? Resposta: porque Deus mandou o Filho dele, Jesus morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia, a igreja teve a missão de pregar essa mensagem, a igreja está pregando essa mensagem de graça ao mundo, a igreja não recebe nada para pregar essa mensagem, o mundo tem virado as costas em incredulidade, eles vão ser responsabilizados por terem rejeitado o Messias. E qual é a responsabilização que cairá sobre eles? Resposta: a grande tribulação. Eu acho isso aqui interessante, porque Apocalipse só tem 22 capítulos. Ou seja, mais de 80% está falando de um juízo que Deus vai aplicar sobre o fracasso na dispensação da graça. Mas eu não vou trazer maiores detalhes agora, porque nós vamos ter uma aula e nós vamos falar com detalhes e com riqueza de detalhes a respeito desse período aqui. Muito bem. Então nós vimos aqui a responsabilidade, o fracasso e o juízo. Falta algo ainda. O que falta? Graça. Pastor, mas não é a dispensação da graça? E vocês não verão tantas expressões de graça como nessa atual dispensação. Nós vimos graça na inocência, vimos na consciência, vimos no governo humano, vimos na promessa, vimos na lei, veremos no reino, mas nada se compara a essa dispensação. Eu enumerei pelo menos 7 expressões de graça dessa atual dispensação aqui. Eu vou descrever a vocês. Número 1. Primeira expressão de graça: a mensagem. A mensagem, irmãos, tem sido espalhada sem custo algum para o mundo. O mundo tem recebido essa mensagem sem custo algum. O custo está na costa da igreja. A igreja tem que fazer programas de missão. A igreja tem que sustentar missionário. A igreja tem que levantar recursos para plantar uma igreja, para que a igreja seja treinada, para que aquela cidade seja também evangelizada. E por que a igreja investe tanto? Expressão da graça de Deus ao mundo. Nós nunca vimos isso na história. Esse movimento nós nunca vimos. Segunda expressão de graça. Sabe qual é? O trabalho do Espírito Santo entre os ímpios. Você sabia que o Espírito Santo tem um ministério atual? Você sabia que parte do ministério do Espírito Santo é entre os ímpios? Quando você olha para o mundo ímpio, as nações ímpias, as pessoas ímpias, o Espírito Santo, Deus, na terceira pessoa da Trindade, está trabalhando entre os ímpios. Você talvez não,
mas o Espírito Santo está trabalhando entre eles. Sabe como? Convencendo eles da justiça, do juízo e do pecado. Isso é graça. Terceira expressão de graça. Todos que fazem parte da igreja, aqui ó, estão seguros. Deus decidiu abraçar todos vocês, e Deus decidiu: nenhum que o Pai trouxer ao Filho vai se perder. Vocês que fazem parte da igreja, não estou falando de denominação, né? Eu estou falando, vocês que creram em Jesus, vocês todos são guardados. Deus decidiu que iria guardar vocês nesse período da dispensação. Vocês são guardados. Quarta expressão de graça. Eu vou falar 7 e a gente termina. Quarta, sabe qual é? A quarta expressão de graça, que nós não vimos nas outras. Na verdade, nenhuma dessas que a gente viu nas outras. Quarta expressão de graça. Irmãos, a Bíblia vai dizer no livro por boca de Pedro, que Deus tem sido o quê? Longânime para com todos, para que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento, ao arrependimento. A longanimidade, a gente falou desses 2025 anos, um pouquinho menos, né? Contando hoje, é a dispensação mais longa por causa da longanimidade de Deus. Deus não quer que a humanidade passe por isso aqui, ó. Ele está esticando a corda. Vai chegar um momento que isso encerra, Deus levanta a igreja para si e começa a grande tribulação. Mas em nenhum momento ele foi tão longânimo. Longanimidade é a expressão de graça, gente. Quinta, Deus vai poupar a igreja do período da grande tribulação. Amém? Assim como guardaste, Apocalipse 3, versículo 10. Assim como guardaste a palavra da aprovação, eu também te guardarei no dia e a hora que eu hei de experimentar o mundo inteiro. É uma expressão da graça. Deus poderia deixar a igreja passar. Inclusive existe uma linha que fala que a igreja passa. Não, a igreja não passa. Jesus tira antes. É uma expressão da graça. Ele vai poupar você desses dias terríveis. E para eu terminar, a sétima expressão de graça, sabe qual é? Deus vai deixar somente 7 anos de tribulação. Ele poderia ter deixado mais tempo. E a Bíblia vai falar que Deus vai abreviar esses dias por causa dos eleitos. Ele poderia deixar aqui 20 anos, 70 anos. Ele já deixou 70 anos de tribulação do passado. Não como essa aqui nunca vai ter e nunca haverá igual. Essa aqui é terrível. Mas a Bíblia vai dizer no livro dos Evangelhos, que Deus vai abreviar aqueles dias para ficar no 7 por causa dos eleitos. Quem seriam esses eleitos? Aqueles que hão de receber a salvação no período da grande tribulação. Esses convertidos da tribulação serão agraciados. Deus vai encurtar o tempo para fechar o relógio em 7. Nós temos 7 expressões de graça. Após o arrebatamento, nós temos o juízo, que vai durar 7 anos, é uma transição, e depois eu tenho a última dispensação, que eu vou estudar com vocês semana que vem. Vamos terminar esse tópico, mas eu também não quero me aprofundar muito nessa dispensação. Eu vou comentar, eu vou trazer informações, porque nós vamos ter um tópico somente sobre o reino. Que vocês vão aprender muitas coisas bem legais sobre esse período da história que ainda é futuro. Amém, irmãos? Eu vou disponibilizar a provinha a vocês, tá bom? Serão 20 questões. Você pode responder em mano, tá bom? Eu vou chamar o pastor aqui à frente. Quero que ele termine com uma palavra de oração. Também já me despeço de vocês todos, aqueles que estão em casa assistindo também. Que Deus abençoe vocês também. Pastor, por favor. Obrigado, pastor Mário, pelo esforço e a didática aí. Deus abençoe.
Espero que todos saiam com esperança também. Vamos orar. Pai eterno, louvado seja o nome de Deus, Pai, aquele que providenciou para nós todo o plano e o cuidado de mandar a Cristo Jesus, e através dele nós temos a remissão dos nossos pecados. Agradecemos também por, através das profecias e pelo teu amor por nós, o Senhor despejar tão grande graça sobre nós, nos prometendo a redenção no futuro, e pedimos que essas coisas nos sejam consolo e não perturbação, e que tudo isso sirva para que nós alimentemos amor em compartilhar da fé com outras pessoas. Pedimos que o Senhor nos guarde e esteja cuidando de nós em todo o tempo durante o fim de semana, e pedimos que o Senhor também nos proteja no retorno para nossas casas. Obrigado pela vida do pastor Mário e o esforço que ele tem empenhado em nos ensinar, e agradecemos a Deus pela sua vida em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos, que Deus abençoe.